Muito obrigado, muito obrigado. Outro dia eu vi um vídeo, né, um documentário de uma entrevista de um astronauta e ele contando, né, que o maior medo, o maior pavor de um astronauta no espaço é você olhar para trás e ver tudo escuro. Mas diz que não é um escuro, né, aqui do planeta Terra, é uma escuridão total, uma negritude total, apavorante. Por que isso acontece no espaço, né? Devia ser o contrário, né? As ondas da luz, né, do Sol, não tem nada que impede, né? Não tem poluição, não tem nada, né, que impede a chegada da onda de luz aqui, do raio de luz. Mas é uma negritude absoluta e um frio total. Por que isso acontece? E o que isso tem que ver com a lei da causa e efeito? A lei da causa e efeito é como Deus se manifesta neste mundo como um fenômeno, né? Como Deus da criação, da segunda criação, Senhor Deus, né? Do Gênesis 2, segunda criação. É como faz a criação das coisas, né? A manifestação, é a lei que regula a manifestação. Deus se manifesta como lei. Lei é lei, né? Cumpre-se, não adianta alegar o desconhecimento, né? Lei existe e você não pode dizer que desconhecia, né? Vai ser aplicado a multa de qualquer jeito. A lei age sempre no sentido de manifestar o progresso, nunca age contra. Na mente do universo é vida, amor e sabedoria e tem um instinto criador. Sempre, sempre vai agir para manifestar o amor, a vida, a alegria e a felicidade na forma de progresso. Não seja contra o progresso, não seja contra o progresso. Existe alguma razão, né? Por mais que pareça que o progresso, isso pareça que vai criar um caos no mundo, não seja o progresso. Não adianta fazer a fumaça, né? Levantar a consciência da culpa, que é levantar a consciência do pecado, que é levantar a fumaça, tentando melhorar as pessoas. Só vai criar o medo, o pavor, insegurança no coração das pessoas e vai piorar a situação. Então, a lei da causa e efeito é a regra, né, que o homem deve seguir para manifestar o paraíso na Terra. Né? Paraíso terreno. Tem o paraíso de Sol, paraíso reino de Deus, e tem o paraíso terreno. Paraíso terreno, cada um cria o seu paraíso terreno. Né? Paraíso terreno nesse momento é um paraíso individual, né? Sonhar com um paraíso coletivo vai ficar frustrado, né? O ideal é que você, tua família, teus amigos, tua cidade, né? Todo mundo vivesse no paraíso. Mas isso está muito longe ainda, né? Um dia chegaremos lá, né? Como a música do John Lennon. Mas nesse momento, tenta criar o seu paraíso. Né? Pode parecer egoísta, mas não é não. O paraíso é tua consciência mental que cria. É individual. Você vai viver o paraíso e a pessoa do seu lado vai viver o inferno, né? Mas é assim por enquanto. Lei da causa e efeito. Então, o que é? É a definição, né? A causa, que é um pensamento ou sentimento, né? Aquilo que você pensa ou aquilo que você capta, sente. Você pensa sentindo, né?
gera um efeito, gera um resultado, uma consequência aqui, uma causa gera uma consequência aqui, a consequência, o efeito gera uma nova causa e ela volta para você, né? Para a pessoa que deu origem à causa. Então, se você praticar coisas boas, vai gerar uma causa nova que vai retornar uma coisa boa, né? Então, depende do que você fizer. Por isso que você tem que amar o próximo como a si mesmo, porque aquilo que você fizer ao outro é que você vai receber de volta, né? Aquilo que você fizer ao outro é o que você está fazendo para você próprio, né? A lei é extremamente prático, né? Porque não precisa ficar vigiando, nem cuidando, nem punindo. É automático, funciona desse jeito. Então, aquilo que você fizer, ela retorna, né? Como surge um efeito aqui. Tem pensamentos que ficam latentes, né? Esperando. Ela não acontece imediatamente, fica esperando. Tem uma causa que ainda não vai manifestar lá na frente, outra causa que vai manifestar na frente, aqui um pensamento de hoje, mas vai manifestar, sei lá, 3 dias, ou 3 meses, 3 anos para frente. Então, pessoa que tem uma certa sensibilidade, né, consegue fazer leitura disso e prever o futuro. Né? Na minha opinião, é besteira, né, querer saber o futuro. Se for coisa boa, você vai estragar a surpresa, né? Vai estragar. Se for coisa ruim, você vai começar a sofrer antecipadamente. E até porque não sabe, o fato de existir uma causa não determina quando isso vai acontecer e se realmente vai acontecer, né? É aquilo que falei, né? O astronauta, né? No espaço, por que a onda de luz não tem abundância, mas não se transforma em luz, é tudo escuro? Por causa que precisa ter um meio, uma condição para acontecer. A lei da causa e efeito, resumindo, o que recebemos é consequência do que damos, né? Ou seja, é a lei do darás e receberás. Né? Quando fala em darás e receberás, está falando da lei da causa e efeito, mas de uma forma simples, né? Muitas vezes dá a ideia de que se você fizer uma porcaria, essa porcaria não retorna para você, né? É a lei áurea da prosperidade, né? Darás e receberás. É verdade que é lei áurea, né? Se você fizer coisa boa, você recebe coisa boa, né? Aquilo que você fizer ao outro é que você vai, na verdade, você está fazendo a você mesmo. Darás e receberás. Mas darás e receberás convenientemente botou um filtro, né? E quando fala em lei da causa e efeito, karma, o pessoal fala isso é coisa da religião oriental, né? Não tem nada de religião oriental, o mundo funciona assim. Tanto é que quando se falar darás e receberás, todo mundo concorda, né? Mas se explica um pouquinho mais, a pessoa já começa a ficar desconfiado, né? Porque o darás e receberás hoje é muito conveniente, né? Se der porcaria, não vai voltar porcaria, né? Só recebe de volta coisa boa. Isso é muito conveniente. Se semearmos a semente do trigo, colheremos trigo, né? Se semear joio, vai nascer joio, né? Se plantar boa semente, recebe colheita boa. Mas cuidado com semente do joio, né? Isso se refere a uma passagem que perguntaram para Jesus Cristo, né? Como é que é o paraíso terreno, né? Não paraíso Jardim do Éden, Reino de Deus, paraíso de sol.
Aí Jesus Cristo respondeu: paraíso é como o homem do campo, né, que semeou a semente no campo. Enquanto dormia, veio o inimigo e plantou semente do joio no meio do trigo. O que significa isso? O paraíso é como boa semente que o homem semeou no campo. Boa semente, boa causa, está se referindo à lei da causa e efeito. Planta trigo, colhe trigo. Boa semente, boa colheita. Mas, enquanto ele dormia, né, enquanto ele não vigiava, veio o inimigo e plantou semente do joio, né? O inimigo aí é sugestão que vem de fora, tá? Você é induzido a pensar, você é induzido a sentir. Você olha uma imagem, você fica triste, você fica revoltado, você fica bravo. Você vê uma propaganda, um artigo, uma notícia sobre uma doença, você fica com medo. Né? Você reconhece, quando você tem medo de alguma coisa, você reconhece que aquilo existe e aquilo te ameaça, é superior a você. Né? Você dá oportunidade. Você vê noticiário ruim, você ouve coisas ruins, então você tem que vigiar. Né? O que você tem que fazer é noticiário da meia-noite, corta da tua rotina. Não fala nada que presta, então você tem que ver outra coisa. Nada de ver notícias ruins antes de dormir. Você vai dormir com aquilo. Você semeou aquilo. De manhã, mesma coisa. Para que você vai conferir a desgraça do dia anterior? Para quê? Não serve para nada. Para que vai ficar fazendo concurso de desgraça, né? Ficar falando coisas ruins, a pessoa fala uma coisa, a pessoa emenda, é isso, não sei o que, lá. Para que fazer isso? Você está plantando semente do joio. Por isso que você tem alternância na tua vida. Colhe coisa boa, conscientemente você planta coisa boa, colhe bons resultados aqui, mas inconscientemente você planta coisas ruins, semente ruim, colhe. Por isso que fica tendo alternância de coisa boa, coisa ruim. Basta ver a maioria da vida das pessoas. Tem alternância de coisas boas e ruins. E a pessoa diz, mas eu não penso isso. Claro que não pensa conscientemente. Mas analisa o que você conversa com as pessoas. O que você pensa quando você vê uma imagem, uma notícia. O que você vê quando você entra no meio de confusão, de discussão política e fica retransmitindo vídeos e etc, etc. Você está passando um sentimento bom para os outros? Não está. Você está passando raiva, conflito, né? Insegurança, medo. É o que você está semeando, é o que você colhe. A causa não se efetiva instantaneamente, então, né? Precisa de um meio. É como uma onda de TV. A onda de TV está aí, todas as estações de TV estão transmitindo. Né? Mas eu preciso de um aparelho, né? Aparelho televisor para a imagem aparecer aqui. Né? Então a causa é uma coisa invisível, né? Que está sendo irradiado, mas ela precisa encontrar um meio, né? Uma forma, uma condição, uma oportunidade para se manifestar. A causa, então, pode ficar latente, né? Escondida, reprimida, oculta, né? Invisível, por muito tempo, até esperando a oportunidade. É o caso da onda, da luz, né? Do Sol no espaço. Ela não se transforma em luz nem calor, porque não tem a atmosfera terrestre, nenhum objeto, né? Para refletir a luz. Por isso que não transforma. É exatamente isso. O teu pensamento fica latente. Você pensou, qualquer coisa que você pensou fica guardado.
fica latente, esperando uma oportunidade. A primeira chance que você der, ela vai se manifestar. Cuida com a semente do joio. Conscientemente, né? Tem algumas pessoas que fazem sem saber, né? Fica falando besteira, fica enaltecendo coisas ruins, enumerando coisas ruins na vida. Outras, induzido, né? Por ouvir, por ver, né? Por bater papo inocentemente, né? Já contei, né? Na bebedeira da sexta-feira, você fica falando mal do patrão, não quero mais trabalhar para os outros. E o que acontece? Você perde o emprego, perde tudo, porque não quer trabalhar para os outros. Qual a relação entre ciência mental e lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito acolhe o pensamento gravado com intensidade, age sem qualquer apego a si próprio, né? Ou seja, ela tanto faz se vai produzir bom efeito ou não, ela vai fazer acontecer. A mente de Deus, né, a mente do universo, Deus não é intervencionista, não interfere, né, portanto, não interfere nas ideias apresentadas pelo homem. Ou seja, o homem escolhe o tipo de destino que vai viver. Você não pode determinar o destino em si, porque você vive um mundo coletivo, existe um plano de Deus traçado, você faz parte, né, integrante desse plano, então você não determina o destino, né, o papel que você vai exercer, né, vamos dizer. Mas você pode escolher o tipo de destino, se você vai querer ter um destino, vida feliz ou não, depende só de você. Deus não é intervencionista, não interfere, né? Você é livre, é totalmente livre. Tenho certeza que se Deus fosse intervencionista, né, nós estaríamos reclamando, né? Ah, Deus não deixa fazer nada, né? Ele interfere em tudo. Acha que eu sou uma criança, não sei fazer, sei lá. Estaria reclamando. A ciência mental diz que a ideia é a causa, né, o molde, roteiro dos acontecimentos futuros, ou seja, do fenômeno, do que vai acontecer aqui. Ideia é o roteiro, né, a causa. Ele vai traçar o roteiro do acontecimento. O acontecimento existe enquanto a ideia, ou seja, a causa existir. O que acontece aqui existe enquanto a causa que deu origem existir. Se a causa desaparecer, isso desaparece. O efeito acontecimento é uma consequência, né? É uma consequência. A consequência altera se a causa mudar, né? Isso já vimos no vídeo anterior, né? Não vou entrar em detalhe. Então, enquanto você segurar, né? Enquanto a causa existir, o acontecimento vai persistir. É isso que aconteceu aqui, né? A causa, vamos supor, uma doença, né, surgiu. Enquanto você segurar a causa, ou seja, a causa, o pensamento da doença persistir, ela vai trazer para o ponto futuro aqui na frente, né? É isso que acontece, né? Enquanto segurar a causa, pensamento na mente, o acontecimento persiste. Por isso é preciso soltar, né? Entre as pessoas que seguem o pensamento do Dr. Masaru Emoto é comum, né? Ouvir solta, né? Entrega a Deus, solta, solta. Uma coisa, um efeito aqui, um acontecimento, você não tem mais nada a fazer, né? É como se estiver lendo o jornal de hoje que fala do que aconteceu ontem. Não adianta, não tem mais nada a fazer. Não existe o jornal de hoje, não existe o dia de hoje. O dia de hoje é reflexo do pensamento, né, anterior, de dias anteriores. É como o jornal de hoje, não existe jornal de hoje. Se teu time perdeu, está escrito, né, perdeu. Você não tem como mudar isso. Já aconteceu. Não tem mais nada a fazer. Você tem que soltar.
né? Tem que ter um pensamento maior dentro de você que anula esses pensamentos negativos. Vou dar um exemplo pessoal, né? Eu já contei isso, vou ser bem rápido por causa disso. Eu tinha problema na garganta e chegava a época de inverno, não podia tomar nada gelado. Quando costumava ficar muito doente, né? Febre. Começava com dor no corpo, dor na garganta. Isso demorava alguns dias, dava febre, tosse, enfim, o ciclo total levava uma semana, 10 dias, né? Catarro e tudo, até ficar bom. Esse é o ciclo total, persistia 10 dias. Depois que eu mudei o meu pensamento, já contei, né? Às vezes eu tô de manhã com uma dorzinha na garganta, uma dorzinha na costa, meio-dia, uma leve febre, 3 horas da tarde, meio que tossindo, qualquer coisa assim. 6 horas da tarde, tô legal, né? Posso até tomar um chopps, né? É assim, né? Quando você muda, né? A causa muda. Quanto menos você segurar a causa na tua cabeça, mais rápido o acontecimento aqui, o sofrimento, a dor desaparece. Né? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma consciência de que você é vida, e vida é superior a qualquer coisa. Vida cria qualquer coisa. Vida comanda o teu pensamento. Se a vida comanda o teu pensamento, isso é coisa do teu pensamento, ela pode mudar isso, pode anular, pode acabar. Então é automático, você não precisa falar, eu vou deixar de pensar. Né? As pessoas dizem, vou pensar que isso não existe. Não é isso. Não adianta você pensar isso não existe, simplesmente pensar por pensar, né? Precisa ter um fundamento atrás de você. Se você tem consciência de que você é vida, você é perfeição absoluta, que isso não existe, isso é criação da mente, e aí sim, você diz, isso não existe, o que não existe, não existe, só tem que desaparecer. Mas é poder da palavra, tá? Se você ficar falando isso não existe, né? Só tem que desaparecer, ela realmente desaparece. A lei de causa e efeito é fundamental para nós termos uma vida feliz nesse mundo. Aquilo que eu faço aos outros, eu estou fazendo para mim. Amarás o próximo como a si mesmo por causa disso. Aquilo que eu fizer para o outro, eu estou fazendo para mim. Então, se eu fizer coisas boas, estou fazendo para mim mesmo. Isso retorna para você. Neste momento, o conscientismo de que, segundo a lei que rege a humanidade e o universo, o mundo reflete o meu pensamento. Por isso, tenho somente pensamentos bons e elevados. Sinto-me repleto de alegria e de uma fé radiosa. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.